Meu amor, já tá começando aqui, tá? Tá. Não sei. Olá, gente. Vou dar um tempinho aqui pra que o pessoal possa começar a entrar. A Gabi chegou aqui, que legal. Bem-vinda, Gabi. A Amanda, minha prima, lá de São Paulo. Tudo bem, Amandinha? Que bom que você tá aqui também com a gente. Glória a Deus. Vou dar uns minutinhos aí, gente, para o pessoal poder entrar. Então, entrei também 4 minutos atrasada. Enquanto isso, já eu conversando com vocês que entraram aqui. Foi uma semana difícil para nós aqui em casa. O Matheus, ele estava com suspeita de Covid, fez exame de Covid-19. E pela graça de Deus, agora à noite, para eu poder, né, falar com vocês mais aliviada também, saiu o exame dele e deu negativo. Glória a Deus. Ele ainda está tossindo, com alguns sintomas parecidos, mas, né, no tempo que a gente vive, se tem uma gripe, a pessoa já tem que ficar em isolamento. Então para nós estava difícil porque ele estava isolado aqui em casa. E os meninos ficam sentindo muita falta, estavam muito tristes, né, sem o papai. E graças a Deus deu negativo, então, o exame dele. Eles já se abraçaram ali, já estão juntos. E a gente já está mais aliviado, pela graça de Deus. Que legal, a Roma, a Dani. Oi, meninas. Oi, Pri, que bom que você conseguiu chegar também a tempo. A doutora Elke, olha que bênção, Elke. Qualquer dia eu vou chamar você para falar comigo junto aqui, tá bom? Você aceita, né? Para nos abençoar aqui também, que sei que você tem muito a dizer aí para nós também. E eu já vou dando início, gente. Já vou começando aqui a fazer a introdução, porque para a gente não se estender muito também, né, do nosso tempo, do nosso horário. E aí, conforme o pessoal for entrando aí, for chegando... Ó, ela topou, vocês estão vendo aí, né? Ela que nos abençoa aí, cuidando das esposas dos pastores lá da PIB de Curitiba, tanto das esposas lá da sede, quanto dos polos, das congregações. Ela tem sido uma bênção na nossa vida. Ai, que bom. Qualquer dia a gente vai ver um tema juntas aí, é o que precisa falar com a gente, que você é uma bênção e tenho certeza que vai nos abençoar muito. Então, gente, para quem não sabe da minha história com o estudo da sexualidade, eu quero falar bem breve, bem rapidinho, que eu dei início a esses estudos na minha vida, foi no ano de 2011, pela motivação de ver pessoas com dificuldades das mais diversas nessa área e não saber como ajudar, não saber o que fazer. E Deus providenciou, então, começou a abrir cursos. Eu fiz a primeira turma do SOS da Jocum, de sexualidade, fiquei 1 mês lá na Jocum. No ano seguinte, eu fui para o Avalanche, também fiquei 2 meses lá no Avalanche estudando. E desde esse período, sempre buscando estudar nessa área. Aí cheguei na PIB Curitiba, conheci a DAI, o Ministério UNID, e a Roma também estava lá com a gente, né, Roma? A Roma está aqui, a missionária Roma, e era a equipe lá com a gente. Então a gente fazia das mais diversas coisas, desde evangelismo com garotas de programa toda semana, quanto seminários, buscando um pouco que a gente já havia aprendido, ensinar também a igreja, também aconselhamentos, né, nas mais diversas áreas da sexualidade, vício sexual, homossexualidade, aquilo que aparecia, a gente aceitava para aconselhar, dentro do que a gente podia, né? Fomos em boates à noite para evangelizar as garotas de programa, então a gente fez de tudo um pouco, assim. E eu nunca parei de estudar nessa área, porque eu creio que Deus me chama para isso. No meu TCC agora, na conclusão do curso de teologia, eu também escrevi sobre esse assunto, sobre sexualidade, Bíblia e igreja, a relação, né, entre Bíblia, sexualidade e igreja. Porque
Eu creio que a igreja precisa falar desse assunto. É necessário falarmos na igreja sobre esse assunto. Já é um tabu por si só a pessoa falar sobre o assunto, chegar e falar, abrir seu coração. E se nós não falarmos, não promovermos essa discussão no meio da igreja, vai ser uma dificuldade ainda maior. E nós sabemos que isso é uma dificuldade em meio às igrejas. Muitas vezes é falado, mas muito mais naquele sentido pode, não pode, né? Aquele manual de regras, sem saber muito porquê que pode ou não pode. E por outro lado, às vezes não é falado por vários motivos, às vezes temor, às vezes falta de um pouco de conhecimento, de preparo. E é necessário ser falado para que as pessoas não fiquem à mercê de das mais diversas situações, porque sexualidade envolve várias áreas do nosso relacionamento, do nosso ser. Vai falar de autoestima, vai falar da maneira como nós nos relacionamos, vai muito além do ato sexual em si, mas vai falar de uma complexidade muito maior sobre o nosso ser. Então nós vamos nos relacionar muito melhor e vamos ser muito mais bênção, fluir muito mais no Senhor quando nós estivermos com saúde na nossa sexualidade. Por isso que eu creio ser tão importante. É um assunto extremamente espiritual. A sexualidade, nós precisamos falar disso na igreja. Em nome de Jesus. Oi, chegou minha sogra, uma bênção. Mariana, oi, Flávia. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui. A minha intenção hoje, gente, não é falar de estilo. Estilo A, B e C, que Deus se agrada, não. Eu não creio muito assim por essa linha. Mas eu quero falar muito mais de uma questão do coração hoje, de nós entendermos o propósito de Deus para a forma como nós vestimos e como isso está relacionado à nossa sexualidade. Eu estava lendo a palavra essa semana, eu nunca tinha até visto esse texto aqui, que eu vou compartilhar agora, mas me chamou muita atenção para ele, para a gente dar início aqui. Êxodo 28 vai dizer o seguinte: Deus manda que façam roupas para os sacerdotes. Para isso, dá uma série de instruções e por 2 vezes nesse capítulo ele diz o seguinte, que o fim dessas vestes é dar dignidade e beleza para o sacerdote, né? Então a gente pega ali, ele tá falando ali do templo, dando várias instruções como devem ser feitas as coisas, e na hora de falar da roupa do sacerdote, ele tem aquela minuciosidade, né? Tá certo essa palavra? Ele fala de uma maneira muito minuciosa, de vários detalhes de como que é para fazer, faça assim, faça assado. E por 2 vezes nesse capítulo ele fala assim que o fim dessas vestes é dar para o sacerdote dignidade e beleza. Me chamou muita atenção isso, porque primeiro eu vi como Deus, como as nossas vestes são espirituais, a forma como nós nos vestimos, como Deus se importa com esse assunto e como a palavra de Deus tem coisas a dizer sobre isso. A roupa, a maneira como nós nos vestimos, vai nos trazer dignidade ou não, né? Às vezes a gente faz uma doação para alguém de alguma coisa, de casa ou de roupa, e a gente diz, olha, ela está vivendo de uma maneira indigna, que ela viva no mínimo com dignidade, né? Isso que Deus está querendo, acho que, falar com a gente. A roupa, ela traz essa dignidade, a maneira como nós nos vestimos, ou não. E também fala de beleza, e Deus se agrada com isso. Deus se agrada com essa beleza, e quer isso para a nossa vida, né? O texto, um dos textos mais citados, quando a gente fala sobre esse assunto, é o de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. É aquele que vai dizer que as mulheres a sua beleza não esteja nos enfeites, mas que esteja nas boas obras, né? Isso não quer dizer que a gente não possa se enfeitar, ele está falando de uma questão que o coração é mais importante, aquilo que está no nosso coração é mais bonito. Mas o centro ali desse texto, o apóstolo vai pedir que as mulheres vistam-se com modéstia. Essa é a palavra-chave ali desse versículo.
E eu fui estudar a raiz dessa palavra modéstia, um significado mais profundo dessa palavra. Diz assim, modéstia é bom senso. E modéstia quer dizer, além de outras coisas, reverência. Então, que eu devo me vestir com reverência. A reverência, com certeza, é a Deus. Uma maneira que glorifique a Deus, uma maneira que agrade a Deus. E achei muito legal, com consideração para o outro. Olha que legal, modéstia. Então, quando ele diz vistam-se com modéstia, ele está dizendo vistam-se com reverência e com consideração para o outro. Então, na hora de eu me vestir, tanto para, agora eu vou falar assim, tanto para ir no culto, para ir a qualquer lugar, para postar uma foto na rede social, eu devo pensar em ter consideração para com o meu próximo, para com o outro. Que outro é esse, né, que nós estamos falando? Esse texto caberia para um homem? Cabe também. Pode ter homem que busca tem homem que busca se vestir também de uma maneira para chamar atenção, enfim. Mas aqui na palavra, esse texto está direcionado para as mulheres. E eu creio que tem motivos para isso. Porque a Bíblia é machista. Não é isso. Depois a gente vai ver até mais para frente que tem um texto aqui que está bem mais direcionado para os homens. Cabe também para as mulheres, mas está direcionado para os homens. Por quê, gente? Porque Deus nos fez de forma diferente, inclusive na maneira como nós somos atraídos. Como nós nos atraímos. Homens são atraídos de uma forma e mulheres de outra forma. E Deus nos fez assim. Eu creio que Deus já fez assim, né? Para que o negócio encaixe. Então, as mulheres, elas são atraídas por uma série de fatores. Nós mulheres somos muito mais complexas, né? Somos atraídas pelo papo, pelo cheiro, por um conjunto de fatores, também pela beleza, mas pela forma como somos tratadas, é um conjunto de coisas que acabam nos atraindo. Tem uma amiga, Priscila, ela também fala sobre sexualidade, lá de Joinville, eu quero trazer ela aqui também um dia. Ela disse que numa das suas palestras, uma senhora levantou a mão e disse assim, Priscila, é o seguinte, sabedoria, né, das senhorinhas, as mulheres, os homens, eles têm que aprender uma coisa, que as mulheres, para serem atraídas, se o homem quer uma fogueira durante a noite, ele tem que começar a colher os gravetinhos pela manhã. Muito legal, né, gente? Sabedoria. Então, o homem tem que acordar, bom dia, meu amor, tratar bem, sabe? Olha, eu fiz um café aqui pra você e tudo mais. E se ele meio que tropeça no meio desse percurso, talvez ele já não colhe alguma coisa à noite, né? Mas se ele vai bem, se ele trata bem durante o dia, a mulher vai estar lá totalmente disposta, vai estar, ok, pro relacionamento à noite, vai estar muito mais disposta. Quem já nunca ouviu alguém comentar assim, às vezes um comentário até meio maldoso, né? Mas falar assim, olha, você viu aquele moço lá desprovido de beleza? Tá com aquele mulherão, né? Conquistou aquele mulherão, mas como é que pode? Mas você vai ver, o cara, ele tem um bom papo, o cara, ele trata bem, né? Ele abre a porta do carro para a mulher e assim ele conquistou ela e até a gente acaba depois achando ele mais bonito, né? Quando a gente conhece melhor. Então a mulher tem essa complexidade na hora de ser atraída. Já os homens, Deus fez eles assim, eles são atraídos muito mais pelo que eles veem. São atraídos também por outros fatores depois, claro, mas de princípio eles são atraídos pelos olhos. Mas eles são tudo sem vergonha. Não, irmãs. Foi Deus que fez eles assim. Então, por isso que eu digo, né, que Deus já fez um mais complexo e outro mais simples. Porque imagine se fosse os dois complexos. Não ia virar em nada esse relacionamento, né? Então, Deus, na sua imensa sabedoria, ele fez os homens assim, dessa maneira. O livro A Batalha de Toda... Existe o livro A Batalha de Toda Mulher, A Batalha de Todo Homem, do adolescente, né? Mas o da Batalha de Todo Homem, as mulheres que se atrevem a querer ler quais são as batalhas do homem, ele vai falar e nos explicar para nós mulheres como é a luta dos homens em relação à sexualidade. Vai falar também dessa questão do olhar. Muitas mulheres que
leem esse livro, elas comentam que no começo elas ficam apavoradas, falam, o homem é sem vergonha, não tem jeito, mas depois, ao final, elas acabam tendo muita misericórdia, quando elas conseguem encerrar o livro, misericórdia deles e se colocar mais no lugar deles, né? Então eu creio que quando a palavra nos pede modéstia ao vestir, reverência e modéstia, essa consideração para com o outro, muito vai falar de nós mulheres para entender essa questão dos homens. Entra muito dentro disso. Agora um texto que foi mais direcionado para os homens. Mateus 5, 27 a 28. Vai dizer, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, ele está falando qualquer que olhar para uma mulher. Para quem? Para o homem, né? E ele nos mostra como realmente essa questão do olhar, qualquer que olhar para uma mulher com má intenção no seu coração, com intenção impura no seu coração, já adulterou. Mostra como realmente o homem tem essa dificuldade no olhar. E eu lendo um artigo, achei algo muito interessante, um artigo, acho que da pessoal da Presbiteriana, que disse assim, a questão do adultério, não adulterarás, é o 7º mandamento, né? E o 7º mandamento, ele pede, exige até, né, ele diz, por modéstia no vestir. Por modéstia para as mulheres, né, no vestir. Pois bem, irmãs, tem mais uma questão ainda sobre isso. Os homens, eles são atraídos dessa forma, como já dito, porque Deus os fez assim, mas existe ainda hoje uma potencialização para que eles tenham ainda uma maior dificuldade, que é o seguinte, a nossa sociedade atual, ela vive um período de mudança na moral muito grande. Eu não vou falar aqui de história agora, a gente não tem tempo para isso, mas depois você dá uma pesquisada no período chamado Revolução Sexual. É um período dentro da história recente, mais ou menos a partir de 1945, ali pós Segunda Guerra Mundial, muito mais intenso a partir de 1960, onde começaram a haver fortíssimas mudanças na moral, né? A moral antes era algo certo e hoje a moral ela é relativa. O que é certo para você não é certo para mim, né? A gente pode ver isso assim por diversos exemplos. O rebolado do Elvis, ele foi censurado há mais ou menos uns 50 anos atrás. O Elvis usava uma roupa, né, comprida, boca de sino, comprida até o pé, mas só o fato dele rebolar, lá já houve uma censura para ver como era no maior período de história o pensamento a respeito disso. E hoje nós vivemos o que vocês já sabem, é uma exposição de todos os lados, na música, na cultura. A indústria pornográfica, ela sabe disso, existem pessoas interessadas por trás disso, em manter a nossa mente viciada realmente e atraída cada vez mais por cenas de corpos nus, de sexo, porque há muito lucro também com isso, então é por todos os lados. A gente passa um outdoor, uma propaganda de alguma coisa que não tem nada a ver com um corpo nu, mas tem lá um corpo nu para chamar atenção para aquele produto. Você liga a TV, é a mesma coisa. Você liga um programa, todos eles, a maioria deles tem as bailarinas lá, com os corpos dançando lá e com pouca roupa. E para nós, isso nos afetou de certa forma, afetou toda a sociedade, até uma aceitação maior para isso. Tanto que para nós é normal ver aquelas bailarinas lá dançando, é tudo normal, quase pelada. Mas se a gente pegar uma criança inocente, o meu filho Pedrinho, por exemplo, ele vê aquilo lá e ele se sente incomodado. Às vezes ele quer sair da sala, às vezes a gente chega e liga a televisão, de repente, vamos dar uma relaxada aqui, liga só por ligar às vezes a televisão ou para ver uma bobeirada qualquer. A gente notou que ele se sente incomodado, às vezes ele sai, mãe, tão pelado, sabe? Por quê? Porque ele ainda não tem essa influência de música, de cultura, de tudo que a gente já recebeu.
Então, se a gente pegar uma criança ali na sua pureza, a gente consegue ver como realmente existe essa questão da sociedade de hoje, que tem uma predisposição ao vício sexual, à pornografia, e a ter uma mente viciada. E a pornografia, ela nos estraga de várias formas. Famílias, casamentos. Nós vamos falar mais pra frente, fazer uma live só sobre isso, tá bom? Que hoje a gente tá falando de roupa, né? Então, assim, os homens, eles já têm que lidar com toda essa exposição exacerbada pela sociedade, por todos os lados. O homem, tô falando aqui agora, o homem de Deus, aquele que tem um propósito no seu coração de manter os seus olhos santos, de glorificar a Deus com os seus olhos. Imagine, então ele ter que, a igreja ainda ter que lidar com isso. Ele vai lá cultuar o Senhor, ele tem que lidar ainda com cuidar dos seus olhos, porque tem, né, as irmãs às vezes se vestindo com falta de modéstia. Então, assim, eu gostaria de trazer aqui agora o texto do amor, né? Quando Jesus foi questionado pelos fariseus se tinha um mandamento mais importante, Jesus disse, ele resumiu toda a lei aqui, em Mateus 22, 37 a 38. Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei e os profetas, Jesus está se referindo a toda a Bíblia que eles tinham até o momento ali, que era o Antigo Testamento, né? Todo completo ali. Ele está querendo dizer assim, ó, se você cumprir esses dois mandamentos aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, provavelmente você vai estar cumprindo toda a palavra de Deus. Como assim? Parece algo simples, né? A gente ouve muito as pessoas dizer, não, mas eu amo a Deus, Deus em primeiro lugar. Essa frase é até meio famosa, assim. Mas se a pessoa realmente for viver isso, não é tão simples assim. É simples aqui, quando a gente olha ou quando a gente fala. Mas não é tão simples assim, porque quando a gente põe Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente está dizendo, Deus, é a tua vontade, não a minha, eu renuncio a minha vontade para viver a tua, eu quero obedecer a tudo que diz na tua palavra. Então é muito mais profundo do que apenas dizer que coloca Deus em primeiro lugar na vida. E quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, se Ele tem algo a dizer sobre a maneira de eu me vestir, que há uma maneira adequada, que agrada a Ele, que reverencia Ele, de eu me vestir, eu também devo buscar isso para minha vida e obedecê-lo, se eu coloco Ele em primeiro lugar, se eu obedeço esse mandamento. E depois venho amar ao meu próximo como a mim mesmo. Se eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, eu não vou querer ser uma pedra de tropeço, e a palavra fala também, né? Ai daquele que é pedra de tropeço para o seu irmão. Eu não vou querer ser uma pedra de tropeço para alguém. De repente eu tô, né, aqui, tem um irmão que tá lutando na sua sexualidade para santificar os seus olhos, e a maneira como eu me visto, às vezes acaba sendo uma pedra de tropeço para esse irmão, para ele tropeçar e cair. Então, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, na hora de eu me vestir, eu vou pensar na minha autoestima, eu vou pensar na beleza, eu vou pensar em glorificar a Deus, eu vou pensar em várias coisas, e também vou pensar no meu próximo, com consideração, com modéstia, consideração ao meu próximo. Dito isso, né? Então, por que ainda tem pessoas com tanta dificuldade no meio cristão com relação a isso? Com relação às suas roupas. E eu coloquei aqui, fiz uma lista de possibilidades de resposta. A primeira delas, óbvio, são pessoas provavelmente novas convertidas, pessoas que estão chegando agora na igreja, que Deus está ainda trabalhando no seu coração, que elas vão começar a observar aquelas irmãs que são referenciais, vão começar a dizer, nossa Deus, eu preciso mudar o meu guarda-roupa não está glorificando ao Senhor, né? Não está tendo beleza, não está tendo reverência, não está pensando no meu próximo, essa peça, e vai começando a mudar, alterar, adaptar. A pessoa nova convertida. Eu lembro que uma vez eu convidei uma amiga minha,
a Paula, acho que ela não tá aqui, para ir na igreja. A primeira vez que ela apareceu, gente, ela apareceu, eu fiquei assim, ó, mas glória a Deus, porque ela tava indo para Jesus, né? Mas ela tava com tudo, assim, tudo à mostra. Ela tava com decote, com a mini blusa, com mini saia, rodadinha. A gente dá muita risada disso hoje. Ela é uma mulher de Deus, né? É uma ministra de louvor abençoada. Mas a gente tava rindo disso até esses dias, porque eu fiquei, meu Deus. Mas sabia que ia chamar bastante atenção, né? Mas glória a Deus, pessoa nova convertida, né? Ela chega assim e Deus aos poucos vai santificando, vai mudando o coração. Outras pessoas, de repente, né, não se vestem com modéstia, ainda no meio cristão, porque talvez não sabe de algumas das verdades, não parou para pensar em algumas dessas verdades que foi falada. Até às vezes pensa assim em relação aos homens, mas eles são todos sem vergonha mesmo. Eles que vão se converter, porque eu posso me vestir do jeito que eu quiser, mas eles que cuidem da santidade deles, são tudo sem vergonha. E a gente já viu que não é assim, por isso que eu falei tanto, né, sobre isso, bati tanto nesse ponto. A gente viu que não é assim, né, já falou da questão do olhar e tudo mais que foi falado aqui. Então, talvez por estar em ignorância em algum desses pontos aqui. Outras pessoas, às vezes por uma questão de autoestima ou de carência. A pessoa às vezes está com uma carência, com um vazio, algo que precisa ser trabalhado tão grande no seu coração, que ela de alguma forma, às vezes até inconsciente, ela busca chamar atenção. E vai buscar fazer isso com as suas roupas. E eu quero dizer para você, irmão, irmã, né, pode ter um irmão também com essa dificuldade, que Deus, ele quer preencher essa carência do teu coração e Ele quer tratar isso. E nunca você vai conseguir preencher isso da maneira como você se veste. Se você possa sondar o teu coração nessa noite e pensar sobre isso. Semana que vem a Lília, ela fala disso com muita propriedade, ela vai estar aqui com a gente, a nossa convidada. Ela fala disso com muita maestria, mas o Senhor Jesus, Ele quer trabalhar isso no teu coração. Ele quer trabalhar essa carência, Ele quer trabalhar se você está com a autoestima baixa, Ele quer mostrar para você qual é a sua identidade nele, que você não precisa, às vezes, se vestir de uma maneira inadequada para chamar a atenção de alguma forma, para levantar a tua autoestima. Jesus, Ele é poderoso para fazer isso na tua vida. E também vai ter pessoas que vão vestir de propósito, que sabem que chama atenção, mas que querem chamar, né? E essas pessoas daí precisam ter um encontro daí real realmente com Jesus Cristo. Eu queria falar também, fazer um alerta. Cuidado com os influenciadores desse tempo, com as influenciadoras desse tempo. Algo que tem me preocupado demais é ver que existe uma nova geração, né, falando agora do meio da música, que é referência para essa nova geração que está chegando aqui, para os jovens mais, para os adolescentes. E tudo que eles fazem, tanto a sua música, a maneira como se vestem, como se portam, acaba sendo referência e padrão, muitas vezes, para a nova geração. E eu tenho visto, não estou generalizando e também não estou julgando o coração, dizendo por que fazem ou deixam de fazer assim. Mas o fato é que eu tenho visto que algumas, né, pessoas que são grandes referências têm se vestido de uma maneira e postado foto em suas redes sociais e tudo mais, que eu creio que né, ao meu ver, com falta de modéstia. Às vezes com aquelas mini blusas, cropped. Gente, eu creio que isso não cabe para nós cristãos, né? Você imagine, eu aparecer lá no culto para ministrar o louvor, com a barriga de fora, né? Os irmãos vão ficar olhando para minha barriga, tudo bem que agora tô com o barrigão aqui, né? Mas você imagine isso, né? Será que isso reverencia o Senhor? Será que isso agrada a Deus? Será que isso está tratando os meus irmãos com consideração? Então, o meu alerta é o seguinte: cuidado, nem tudo que o pessoal aí tá fazendo, que a influência tá fazendo, é o padrão.
Eu sei, porque quando eu cheguei nova convertida, eu olhava e dizia, olha, aquela pessoa tá lá no altar, ela faz isso, então eu também posso fazer, tá tudo certo. E o crivo não é a pessoa, o crivo é a palavra de Deus, o crivo é aquilo que Deus pede pra gente. Sempre o crivo é a palavra, né? Então, cuidado com as novas influências, com as novas referências. Eu não vim aqui hoje, gente, para trazer um manual do que pode e o que não pode. Eu, particularmente, acho que não tem nada a ver. Você quer ter um cabelo rosa, se você quer ter um piercing no nariz, eu tinha vários piercings. Eu tirei porque coisa minha e de Deus, né? Um dia eu fui ministrar lá num lugar e eu vi que a pessoa fechou o coração porque eu tava com uma argola no meu nariz. E Deus disse, minha filha, a tua argola no nariz não tem nada a ver, mas como eu vou te usar de uma forma, né, que eu vou te usar dessa forma aqui, em vários lugares e tal, você pode estar sendo pedra de tropeço para alguns irmãos. Então, por amor a esses irmãos, se você quiser tirar, filha, fica à vontade. Eu disse, tá bom, Deus, eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém, então eu vou tirar. Mas se pareceu um jovem lá, eu ministrei muito tempo com piercing no nariz. Eu acho que essas questões são outra coisa, né? Agora, o que eu quero realmente trazer é esse pensamento de a gente de fazer as seguintes perguntas na hora de se vestir, de tudo aquilo que foi falado aqui. A dignidade, né? Estou me vestindo de uma maneira que traz dignidade. A reverência, como foi pedido na palavra, vestir-se com reverência, né? Essa roupa glorifica o meu Deus. A beleza, pode haver beleza em vários estilos, né? Pessoas de vários estilos, não precisa ter um padrão, só aquele padrão. E eu creio que Deus se agrada disso, da multiforme de sabedoria dele, ali, da criatividade, de ter vários estilos. Então, mas a beleza nisso, né? E eu estou amando o meu próximo na maneira como eu estou me vestindo, não sendo pedra de tropeço na vida dele ou dela? Se eu respondo sim para essas perguntas, eu estou me vestindo ok, adequadamente. Agora, talvez tenha algumas delas que eu esteja, de repente, precisando ajustar na minha vida para que eu venha glorificar a Deus, né? Você, de repente, precisa ajustar alguma coisa. Se Deus está falando contigo, então, nessa noite, se você quiser aqui, eu não consegui acompanhar tanto aqui, mas se alguém quiser, estou vendo vários acenos. A minha sogra está dizendo que sempre pede a Deus qual roupa vestir, e ela se veste muito bem, ela é pastora, se veste muito linda, com muita reverência, com muita beleza, com muito cuidado toda vez que ela vai vestir, ela, né, glorifica a Deus, eu creio nisso. A Pri fez um comentário aqui também, não tinha pensado naquele texto do início, glória a Deus, né, que Deus está falando com a gente. E se você quiser deixar aí alguma pergunta, agora, ai meu Deus, eu não sei mexer com isso aqui direito ainda não, gente, mas eu vou aprender. Pode começar a deixar. E eu queria encerrar, eu realmente não queria fazer um manual, mas com algumas dicas e até algumas coisas que eu li em alguns artigos aí, e que eu vejo que está bem presente em vários, assim, por todo lado. Então, eu vejo que é um pensamento geral, né? Algumas dicas práticas. Eu vi uma que é assim, ó. Existe um problema em esconder a pele, mas não esconder a forma. Para os homens, no caso, né? A Helena Tanuri, eu vi uma vez ela dizer de uma forma muito mais popular isso. Ela disse assim, querida, se você tá lá com uma leg preta e não tem nada assim larguinho por cima tampando, vocês podem ver, o meu estilo é sempre ter uma, assim, se eu tô com a calça apertada, eu tô sempre tampando um pouquinho com algo mais comprido, aquelas blusinhas que são mais compridas atrás, né? Ou se aqui tá apertado, eu já procuro usar uma calça mais larga embaixo, pra dar uma, né, aquela equilibrada, assim. E a Helena Tanuri disse assim, então se tá lá com a leg, por exemplo, preta, e tá tudo também colado em cima, pra cabeça do homem, o que isso significa? Pelada pintada de preto. Por causa dessa questão deles serem visuais. Tá com a leg lá toda estampada, pelada pintada de estampado. Então, assim, dicas práticas pra hora da gente vestir, né? Como é que tá o nosso decote?
como é que tá, se minha calça tá transparente ou não. A Ana Paula Valadão, esse pessoal aí do Diante do Trono, eles fazem de uma maneira assim bem prática e eu acho bem adequada sobre essas questões de dicas assim. Eu já não sou tão, não gosto de ficar dando manual assim, mas eu creio que se formos nós em frente ao espelho, né, e orarmos, Deus, está adequada essa minha roupa? E fazermos aquelas perguntinhas ali que eu deixei, eu creio que o Espírito Santo, que habita dentro de mim, habita dentro de você, habita dentro de cada um de nós, que somos filhos dele. E se você ainda não tem uma comunhão com Deus, está aqui nos assistindo, convida ele para entrar na tua vida, no teu coração, que ele já vai vir fazer morada em ti, já vai começar a falar com você. E na frente do espelho você dizer, Senhor, está adequada? Pode ter certeza que ele vai colocar um incômodo no teu coração e ele vai te orientar. E aí você pode nessa hora decidir obedecer e dizer, não, isso aqui não tá legal. Ou então decidir glorificar a Deus com a maneira que você se veste. O meu marido, eu pergunto pra ele, né? Quando eu tô um pouco de dúvida, amor, você acha que isso aqui... Minha sogra sabe, né? Como ele é cri-cri. Então ele sempre me fala, sempre dá as dicas também, né? Porque elas que são casadas também podem perguntar, amor, isso aqui te incomoda? O que você acha? Estou honrando você me vestindo dessa maneira? Então fica aí essas dicas práticas. Por hoje era isso. É o que diz que tá abençoadora a live, glória a Deus, é o que pela tua vida, glória a Deus por cada um que está aqui. E por hoje era isso que eu gostaria de conversar, era muito mais ter uma introdução a respeito do assunto. E, gente, sério, não percam na semana que vem a Lília Damiani. Ela é lá da Igreja Batista Alameda, ela já esteve lá na Vila da Fé. E ela nos abençoou demais, ela traz, assim, a questão de uma maneira que eu nunca tinha visto, essa forma como ela fala, como ela nos leva a refletir, vai falar do amor próprio também, vai falar da autoestima, muito além de regras e de um manual de pode e não pode, ela vai falar assim da relação de como nós estamos, que a veste ela vai refletir quem nós somos, como estamos nos sentindo, se nós estamos bem, nós cuidamos de nós, se não estamos bem, isso vai refletir também na maneira como vestimos, vai ser uma ministração aqui, tá bom, gente? Se alguém quiser deixar alguma pergunta, agora ou depois, pode deixar, eu vou deixar, a gente vai deixar salvo, vai deixando salvo no IGTV também, tá bom? Se vocês quiserem então compartilhar, o pessoal agradecendo, a Thali, meu amor, minha sobrinha, minha filhada, tá aqui, pessoal, ali de minha cunhada também, a família vem em peso, né? Dizendo, vai ver as próximas também, glória a Deus, gente, pela vida de vocês. Se abençoa a vida de vocês, vocês acham que Deus pode usar para falar com alguém também, compartilha, tá? Com alguém e que a gente possa trocar. A minha intenção, fala mais um pouquinho, né? A minha intenção aqui, como eu falei, né? Quando Deus colocou no meu coração de estar trazendo esses assuntos, eu não sou expert nos assuntos, mas a minha intenção é realmente a gente pensar juntas, a gente falar
agora?